Oi, meu povo, tudo bem? Eu sou a doutora Paula Ribeiro, psicóloga, e vim no meu canal hoje dar uma palavrinha com você. Vamos falar um pouquinho hoje sobre sabotagem na família. Você já pensou alguma vez assim, será que eu sou desse jeito mesmo? Será que eu sou assim? Fico tentando entender por que eu me comporto dessa forma, dessa maneira. Muitas vezes, sem nem querer, quando eu vejo já fiz e já falei. Isso pode ocorrer com você, como ocorre comigo. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis, das quais nós vivemos em família e nós aprendemos coisas nas famílias e são passadas de geração em geração. Já deve ter acontecido de alguém falar, porque o meu bisavô era assim, e aí o meu avô é assim, e aí o meu pai é assim, e aí eu também estou nessa. E vai se criando padrões, né, de comportamentos e ações dentro da sua vida, na sua convivência familiar, que vai gerando a autossabotagem. Então, pode ser situações em que não há diálogo em casa, não é costume muito das pessoas conversarem, e aí você vai para um relacionamento novo, para um trabalho, e você não fala muito e você não conversa muito. Pode ter padrões de que as pessoas foram tolhidas no momento de dor e de sofrimento, então as pessoas não falam sobre isso. Pode acontecer que na infância teve muita sobrecarga e obrigação, tinha que conseguir dar conta de tudo, então hoje a pessoa sente e se comporta assim. Às vezes questões também de irritabilidade, estresse, às vezes a pessoa é mais agressiva porque aprendeu agressividade. Tem em famílias que ocorre muito das pessoas falarem alto, e aí as pessoas vão aprendendo, às vezes a pessoa não tá brigando, não tá xingando, mas porque aprendeu isso de forma familiar, a pessoa fala alto. E muitas vezes, porque é algo rotineiro, né, algo que acontece todo dia, a gente não tem consciência. São vários comportamentos e atitudes que quando você para poder olhar é muito parecido com sua mãe, com seu pai ou com seu avô. Se você pega numa família dois irmãos, mesmo que não fossem gêmeos, mas cada um tem a sua individualidade, né? Nós somos seres únicos, mesmo gêmeos, não tem escapatória isso, nem o DNA aparece. Mas criado com o mesmo ambiente, com o mesmo pai, com a mesma mãe, vão ter comportamentos e atitudes diferentes. Mas há um aprendizado nisso, porque eu falo muito que nós nascemos como se fosse um papel em branco, e esse papel em branco ele vai sendo preenchido pelo ambiente que a gente vive, pelo comportamento dos nossos pais, por aquilo que é referência para eles. Eu falo que eu sou a Paula, e eu sou a Paula que eu sou pelo pai que eu tive, pela mãe que eu tive, pelo ambiente que eu tive, pela cidade que eu nasci, né? E pelo país que eu nasci, porque possivelmente se eu tivesse nascido na Coreia, talvez eu não seria a Paula que eu sou, bem provável eu não seria. Só que muitas vezes nós não temos consciência disso, a gente se comporta por comportar, a gente vai vivendo e vai achando que isso é correto, que isso é certo, né? Na correria do dia a dia. E aí é importante trazer isso à consciência para haver mudanças, né? Se nós podemos quebrar os padrões. Nós podemos mudar os padrões para que a geração futura não seja como eu. Eu sou uma pessoa mais assim, estressada, né? Não tenho vergonha de dizer isso. Eu falo isso em geral com meus pacientes, tupim mais curto. Só que chegou um momento que eu aprendi isso de família. A família da minha mãe é muito assim, a minha mãe é muito assim. E eu entendi que eu não queria ser assim. Então eu entrei no processo de terapia para fazer uma mudança muito grande. Eu criei mecanismos para quando eu estou muito nervosa, ou muito chateada, ou muito incomodada com uma coisa, eu não me comportar da forma que eu me comportava antes. E eu fiz essa mudança porque eu também não queria que a minha filha fosse uma pessoa assim, aprendesse comigo, eu aprendi com a minha mãe. E eu fui quebrando esses padrões. Então, há essa possibilidade, né? E eu falo que só há mudança se a pessoa desejar a mudança. Mas se você começar com uma mudança, há uma possibilidade do outro mudar. Por quê? Porque nós temos padrões e as pessoas lidam com a gente conforme elas estão acostumadas. Então elas vão se comportar esperando que nós tenhamos as mesmas respostas de comportamento e atitude. Quando eu mudo e a pessoa não está acostumada com esse padrão,
ela entende, nossa, eu tentei com a Paula dessa forma e eu não tive êxito. Eu vou tentar de uma outra forma e possivelmente há esse ciclo de mudanças. Então eu não acredito naquela situação que pau que nasce torto, morre torto, senão eu não faria o que eu faço hoje. Eu acredito que nós podemos mudar, nós podemos melhorar, nós não deixamos de ser quem somos, que somos seres únicos, mas nós podemos evoluir e podemos criar mecanismos de lidar com a gente mesmo. Então, por isso que eu trabalho muito com vocês a questão do autoconhecimento. Então, eu sabendo que eu sou essa pessoa um pouco mais estressada, por exemplo, eu já tenho os meus mecanismos de defesa para que se acontecer alguma coisa e eu ver que eu vou estourar, que eu vou explodir, que eu vou passar do meu limite imposto, perder a razão ou coisa do gênero, eu já sei todo um caminho que para mim é manter um estado mais confortável e eu não extrapolar. E aí a gente vai aprendendo, igual eu falo, mudança é difícil. E aí só que depois que você se habitua àquele comportamento, ele já não tem esforço mais, porque é mudanças, que eu já tinha falado sobre isso com vocês. Então é importante você fazer uma análise de você, no contexto em que você foi criado, que você nasceu, ver a sua relação com sua mãe, relação com seu pai, relação com os irmãos e com o ambiente e olhar para você para que haja essas mudanças. Então pense nessa questão daquilo que veio para a sua vida, de atitude, comportamento, decisões, medos, angústias, de limitações, posso, não posso, gosto, não gosto, se não tem todo esse envolvimento com a família que você foi criado, o local e o momento histórico e a situação cultural. Faz essa análise, para um pouquinho, pensa, eu acredito que vai te ajudar muito e pense naquilo que você está se sabotando e não está conseguindo girar para que sua vida ande. Se esse conteúdo faz sentido para você, eu te convido a me inscrever nesse canal, a me seguir, encaminhe para mais pessoas para que elas possam ouvir e ter uma clareza e uma mudança de vida, para que elas também possam me seguir e também me chame nas redes sociais, me siga lá no Instagram e se precisar de mim, me chama lá, vamos marcar uma consulta, vem comigo, vamos sair desse ciclo vicioso?